Bom dia, Boa tarde, E boa noite. eu sou a Júlia. eu sou a Júlia. E eu também sou a Júlia, Nós somos uma advogada, uma psicóloga e uma professora de yoga que unimos forças. Para estar aqui com você, mulher. através do Projeto Marias. Bom, hoje estamos com uma convidada muito especial, que além da minha amiga, ela é psicóloga, que é a Jéssica. Ela estuda a existência feminina e nesse ano participou de vários eventos voltados para a saúde mental da mulher. E sobre isso que ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje, falando sobre a maquiagem como uma máscara social e sobre os padrões de beleza. O espaço é seu. Seja Oi, bem-vinda. Obrigada por ter gente. aceitado o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço vocês por esse convite. Fiquei muito feliz, estava ansiosa por estar aqui. Parabéns pelo projeto, viu? Parabéns por esse trabalho. A gente sempre pensa em muita coisa, né? Sobre ações, coisas que podem ser feitas, né? Para as mulheres. Mas uma coisa é pensar, outra coisa é colocar em prática, né? E são poucas pessoas que conseguem colocar em prática. E vocês estão conseguindo. Então, parabéns. É uma honra estar aqui. E, gente, sobre esse tema, né? Fiquei pensando, falei, gente, difícil até organizar as ideias, né? Porque acho que é uma das coisas que eu mais penso, que eu mais falo na minha vida. E uma das coisas que eu mais sinto também, né? Porque quando a gente fala de padrões estéticos, né? Toda essa questão, a gente precisa se incluir, né? Não dá nem pra eu falar disso aqui como uma estudiosa do assunto, mas ao mesmo tempo que sou, eu também sofro disso tudo que a gente vai falar aqui, né? Então, pensando nessa coisa da maquiagem, né? Da aceitação, eu vejo que no caso da maquiagem, né, tem várias formas dela ser usada, né? Eu conheço pessoas, mulheres, que usam a maquiagem como uma forma de expressão artística mesmo, né? Uma coisa para um determinado contexto, aquelas coisas coloridas, diferentonas. Eu morro de vontade de saber fazer, não sei fazer nada. Mas eu vejo que é uma expressão mesmo, uma expressão artística, né? É sobre isso daí. Mas eu também vejo que em outros lugares a maquiagem ela aparece muito como uma má aceitação mesmo. Enquanto tem essas pessoas que utilizam a maquiagem de forma artística, tem pessoas que não conseguem ir na padaria sem passar ali um negócio de um corretivo, um contorno, tal, uma relação de escravidão mesmo, de ser refém daquilo ali, né? E por uma má aceitação, né? Então a gente tá falando da mesma coisa que é maquiagem, só que dependendo de como for a tua experiência com ela, ela pode te levar para esse lugar de escravidão, essa máscara social, igual vocês falaram, ou ela pode ser algo que promove a tua liberdade, né? Então, em algum lugar, talvez ela te aprisione, em outros lugares, talvez ela te deixe mais livre ainda para se enfeitar, né? Para ter essa expressão artística mesmo, né? Então, são experiências diferentes a partir da mesma coisa. Mas pensando nesse caso da máscara social, né? Eu fico pensando que a gente tá caminhando para um lugar bem sério de não ter a capacidade de aceitar a nossa versão real, né? E aí, pensando em maquiagem, pensando em pele, né? Pele tem textura, né? Pele tem mancha, tem poros, tem acne, tem oleosidade. Pele tem tudo isso, né? E eu acho que os filtros também, né, das internets estão dificultando essa nossa aceitação. Eu tava vendo um estudo que fala de meninas cada vez mais jovens, né, até menor de idade, que chegam às vezes no cirurgião plástico com a foto dela com o filtro, né? Dizendo, me deixa assim. Né? Olha só, que interessante, não sabia disso. Isso vem acontecendo, então me deixa com essa boca, né? Me deixa com esse nariz, esse contorno e tal. Então, eu fico pensando, né? A gente é tudo umas cobaia, né? Desse negócio, né? Das tecnologias, filtros e tal. E a gente não sabe ao certo as consequências mentais, mas algumas já estão estudando e acho que essa é uma delas, né? Mulheres cada vez mais jovens não estão conseguindo aceitar sua versão real e aí ficam nessa relação de escravidão, né? Então, pensando sempre na foto, né? Não consegue tirar uma foto sem um filtro, né? Então eu vejo que tem pessoas até numa tendência contrária a essa, tentando mostrar mais sua versão real, mas ainda assim, né? Acontece o tempo todo, né? A gente tá sempre insatisfeita e aí a internet tá arrumando essa solução, né? Então, se eu acho que a minha boca é pequena, tal coisa, tem lá um negócio que resolve isso pra você,
mas aí a pessoa quer que resolva na vida real. Sabe que eu me peguei com isso hoje? Eu queria tirar uma foto e eu tô sem Instagram por um tempo, né? E aí eu fui tirar uma foto e queria sair bonita, né? Ia mandar pra uma pessoa importante ali. E aí eu peguei o celular e falei, e agora? Eu quase desisti de tirar a foto e mandar, porque eu não tinha filtro. Pensei em baixar o Instagram só pra tirar uma foto com filtro e pensei em não mandar por causa disso. Olha o tamanho da escravidão. E outra coisa que eu queria pontuar é uma entrevista que eu vi da Sandy, falando que ela nunca teve coragem de se expor sem maquiagem e nem de tirar fotos no Instagram sem filtro. Gente, a Sandy, ela é linda. Eu considero ela uma mulher muito bonita. Sempre achei ela... até olhava pra ela e eu pensava assim, nossa, mas é engraçado como tem mulher que parece que não tem defeito, né? Um rosto tão delicado, assim. Isso dentro dos padrões, né? Que a gente é acostumado e tudo mais. Mas enquanto criança eu olhava pra ela e achava ela maravilhosa. Aí agora, recentemente, vi essa entrevista dela e fiquei chocada. Sim, e muito provavelmente vem dessa pressão que ela mesma sofre de ter que ser essa mulher sem defeitos, né? Então, eu vejo quando a gente pensa em padrão estético, quanto mais próxima do padrão estético uma mulher tá, mais aquela única coisa que talvez tire ela do padrão vai ficar em evidência. Então, se ela, né, igual uma pessoa que trabalha com imagem, uma atriz, uma cantora, uma influencer, tal, ela tá toda ali dentro do padrão e talvez um detalhezinho que ela não pode se permitir deixar aquilo ali escapar, porque aquilo vai ficar escancarado. Todo mundo, nossa, é o que a gente vê acontecendo, né, quando saem essas fotos, chama paparazzi, né, que eles tiram fotos sem a pessoa saber, todo mundo fica, nossa, tal, site de fofoca, celulite, eu não sei o que, arruga, tal, porque ela trabalha sustentando aquela imagem, né, daquela perfeição, aquela coisa idealizada, e aí o contraste daquilo com a versão real dela é inaceitável, né, então... Aí é onde muitas adoecem, né? Bem sério. Quem trabalha, né, com isso. Com e essa questão de padrão de beleza, né? Tipo assim, você comentou que muitas das vezes a pessoa tá ali naquele... tá dentro do padrão, mas um detalhe tira ela disso, né? Mas aí eu fico refletindo, eu me pergunto muito sobre isso. Existe um padrão? Ou será que não existe de fato um lugar que é atingível, sabe? Assim, eu acho que tá muito além. Eu acho que nunca ninguém conseguiria, mesmo se você fizesse todas as cirurgias plásticas possíveis, você não seria enquadrado como um padrão de beleza. Sim. Sempre falta algo, né? Tudo na nossa vida. E aí na nossa aparência também sempre vai faltar. E aí, quando a gente pensa isso de padrão, eu vejo que tem um outro contraponto, acho que principalmente nós mulheres que falamos de feminismo, criticamos esse assunto, vem um outro ciclo de cobrança, que é essa cobrança, esse discurso insistente pra gente se aceitar, né? Então, beleza, já que a gente tá aqui falando que maquiagem é ruim, então ninguém deveria estar de maquiagem, você tem que estar plena, então só tira foto sem filtro, porque já que você critica isso, então... E não é bem por aí, né? Acho que não é porque eu tô me conscientizando de uma coisa, tô criticando aquilo ali, que eu vou sair totalmente fora daquilo, eu vou estar ilesa desses padrões estéticos, né? Igual você falou, será que tem um padrão, né? Eu acho que esse ciclo de beleza, ele é infinito. É infinito e se eu começar a tratar isso como uma competição, vai ser uma competição que eu sempre perco. Eu sempre vou estar perdendo pra mim mesma por uma versão mais idealizada de mim, uma versão mais perfeita ainda de mim que eu criei na minha cabeça. E aí a minha versão atual perde pra essa versão que é tão perfeita, né? E aí eu fico nesse ciclo pro resto da vida, né? E nesse ponto que você trouxe, né, de uma vez que eu critico o excesso da maquiagem, eu então vou ter que abandoná-la por completo, não vou poder usar mais. E eu acho que entra muito uma conscientização de limite, né? Até que ponto eu estou usando aquilo pra mim, pra me fazer bem? Em que momento eu estou fazendo pelo outro, porque agrada ao outro, né? Então, eu acho que esse movimento mesmo de conscientização do uso, né? Seja por expressão artística, né? Se é algo pra me libertar, pra me satisfazer, ou seja, pra agradar o outro, seja no uso diário, né, no uso pessoal,
para eventos, no dia a dia. Se é algo que me faz bem, se algo faz sentido pra mim, ok. Mas o movimento de tornar-se escravo daquilo para agradar o outro, para atingir os padrões estéticos estabelecidos pelo outro, ou até por mim mesmo, né, num momento de inconsciência daquilo que eu estou vivendo, aí é algo que precisa ser alertado e entra onde a gente traz a máscara social, né? Sim, acho que pra tudo que a gente faz na vida é importante a gente se perguntar quais são as minhas reais motivações pra aquilo ali que eu tô fazendo, né? Então, eu me arrumar, eu me maquiar, né? É importante eu me perguntar, eu tô fazendo isso porque eu me amo ou eu tô fazendo isso porque eu me odeio? Né? E é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade, né? Muito difícil, porque eu vejo que vem surgindo também uma outra estratégia das marcas, porque assim, as marcas entenderam que elas não podem falar pra você, você é feia, você é gorda, emagreça. Não pode, já viram que não é de bom tom falar isso. Então as marcas, elas estão falando, você precisa se cuidar, né? Cuide de você. E o que virou o autocuidado, né? Então, assim, eu acho que a mesma pressão estética que existe há milênios, hoje ela ainda tá presente, cada vez mais presente, só que ela tá disfarçada de autocuidado. O autocuidado hoje se limita a skincare, né? É a primeira coisa que a gente pensa, o que é autocuidado? É o skincare. É a maquiagem. Sim. Aí você tá lá com ansiedade, depressão, se alimentando mal, sem fazer exercício físico. Mas o skincare tá em dia. Endividado pra comprar o produto do skincare. Sim, e skincare, se a gente pensar, até é uma coisa que faz bem, mas a gente vê também, por exemplo, a pessoa bota cílios, bota tudo quanto é coisa, e eu tô me cuidando, né? E não sei se você tá cuidando de você, né? Não sei até que ponto isso dá pra chamar de autocuidado, porque talvez seja mais uma necessidade de controle, disfarçada de autocuidado, né? Porque, beleza, tá tudo bem eu gostar de pôr uns cílios, mas se pra mim foi inaceitável um dia eu tá sem os cílios... Eu tenho amigas de 30 anos, lindas, que pensam em colocar botox já. Eu fico chocada. Eu sempre falo, por favor, se olha primeiro, pensa com carinho. Você tá mexendo ali na estrutura do seu corpo, né? E aí, é claro, entra muito o que você falou, né? Desde que isso não seja por um aprisionamento, por uma tentativa de tentar se encaixar, se é porque realmente, né? Porque tem gente que a autoestima fica tão baixa que às vezes precisa de algum artifício assim, mas com consciência, né? Mas eu acho que nunca vai ter esse lugar de, tô fazendo por mim ou tô fazendo pelo outro. Eu acho que sempre vai ser um pouco das duas coisas, de toda forma, porque... É utópico, a gente quer ser aceito também. Nós somos seres no mundo, vivendo com as pessoas. Então, tem influência, né? Não dá pra gente sair fora disso, não dá pra gente sair ilesa, por mais que a gente questione. Eu acho que quando a gente fala de resistência, né, eu resistir a certos padrões, não tem nem a ver com eu vou aceitar tudo, eu vou me amar, nossa, como eu me amo, como eu me acho perfeita. Mas entender que eu vou ter, sim, satisfações, mas eu não preciso necessariamente solucioná-las, né, porque a quem interessa, né, que a gente queira solucionar tudo. Então, se de repente as mulheres se sentirem um pouco mais em paz ali com, né, a textura da pele, com o formato do corpo, a plástica já não vai mais vender tanto, né? O creme anti-ruga já não vai mais vender tanto, né? O silicone já não vai mais vender tanto. Então, a insatisfação, ela também faz parte de um projeto todo muito bem arquitetado, porque eles te promovem a insatisfação e te vendem a solução, né? Essa nossa insatisfação gera lucro, muito lucro. Muito. Né? A indústria da beleza é uma das indústrias que mais fatura ano após ano. Uma das primeiras que mais fatura, né? Então, e aí a gente não tá falando nem de hidratante, né? A gente tá falando desse tipo de coisa, de o preenchimento, a harmonização, né? Essas grandes Eu tenho uma modificações. pergunta pra vocês, que eu fiquei curiosa agora. Eu acho que toda mulher tem pelo menos uma coisa em si que sempre ficou incomodada, né? No meu caso, são as minhas olheiras. Desde criança, isso é uma coisa que me persegue. E pasmem, quando eu aprendi a lidar um pouco mais com isso, ainda assim me incomoda. Eu não tô falando que eu amo elas não, viu, gente? Não aprendi a amar, aprendi a suportar só. Eu recebo perguntas, assim, quase que mensalmente de pessoas, assim... O que é? Por que seu olho tá escuro aqui embaixo? Gente, a olheira... Eu aprendi a responder com um pouco de grosseria, às vezes, sabe? Ai, mas o que é isso? Você não dormiu bem? Não, eu nasci assim.
sabe? E assim, me incomoda muito quando chegam esse tipo de pergunta. E muitas das vezes não é só o que é isso, por que tá assim, você tá cansada, porque às vezes nem é um tom de maldade quando vem mais nesse sentido. Mas muitas vezes chegam em mim assim, você não pensa em fazer um preenchimento das olheiras? Você não pensa em mexer pra... Seu rosto é tão bonito, sabe? E aí, isso é uma coisa que me persegue. Aí eu fiquei pensando assim, porque acho que todo mundo tem alguma coisa, né? E eu queria saber de vocês, o que é em vocês, assim, que vocês sempre olharam no espelho e falavam assim, nossa, mas se isso aqui fosse diferente... Sim, e é legal isso que você comentou de agora você lida melhor, né? Você consegue conviver com isso. Porque eu vejo que algumas características, elas estão na gente desde sempre, elas sempre vão estar. Talvez a característica em si não muda, mas a gente tem uma capacidade de mudar diante daquela característica. Então, se eu pensar nisso, o que me incomoda, eu vou pensar no que me incomoda hoje, né? Talvez da última semana me incomodou. Mas já tiveram coisas que me incomodaram, sei lá, a adolescência inteira. Por exemplo, a minha testa, né? Na adolescência inteira, a minha testa me incomodava. Eu usava franja e tal. Acho que vinha muito também de comentários que eu ouvi numa certa vez. Aquilo ficou muito dentro de mim. E, assim, foto eu cortava minha testa e tal. Minha testa não mudou, eu não fiz nada pra resolver isso. Mas eu mudei diante disso, né? Mas aí hoje tem um outro negócio e sempre vai ter outra coisa que vai se tornar ali seu ponto focal, sua evidência de insatisfação. E aí é um processo, você fazer as pazes com aquilo. E aí é como eu falei, não é sobre eu me amar por completo todos os dias, né? O amor próprio, ele também é de fases, né? Então vai ter momentos em que sim, eu tô em paz com tudo, vai ter momentos que eu tô em guerra com tudo, né? Mas a resistência, eu acho que é justamente não ter que transformar isso em lucro pra ninguém, não nessa coisa fazer por mim ou fazer pelo outro, entender que a gente tá aí nesse meio, né, e vai ter coisas que a gente vai se pressionar mais em um momento da vida, porque de repente aquela característica tá sendo exigida de mim naquele momento, vai ter outras que eu vou estar em paz com aquilo, e hoje me incomoda um pouco meus dentes. E já teve épocas que eu amava meus dentes. Hoje me incomoda, acho eles grandes demais. Eu acho muito interessante, porque tudo que ela tá relatando pra mim tá perfeitamente harmônico nela. Pois é. Mas é algo mais que... o outro, acho o outro mais lindo do que a gente mesma. Sim, e a gente não tem essa capacidade de se aceitar, né? Mas e vocês? Eu acho que eu sempre... Olhando a longo prazo, né? Porque igual a Jéssica falou, a gente sempre naquela semana tem alguma coisa que está incomodando mais. Só que se eu olho a longo prazo, eu acho que eu sofri por muito tempo com questão de peso. Quando eu era mais novinha, meu peso subiu um pouco ali na adolescência, né? Mudança hormonal muito forte. E aí sempre foi uma coisa muito cobrada pra mim. Então, no meio da faculdade, eu perdi muito peso. E aí eu fiquei muito magra. Muito magra. E ainda não estava bom, né? E aí até a gente volta naquela questão que a Júlia pontuou. Será que tem um limite pro padrão estético? Será que a gente vai atingir o patamar final? Né? E nunca estava bom. Eu cheguei a pesar 43 quilos. E assim, tudo bem, eu sou baixinha, mas ainda estava muito abaixo do que eu posso pesar. A média é 50. E para recuperar esses quilos foi muito difícil. Para perder foi num estralo, né? Eu perdi em, sei lá, 4 meses, 6 meses. Mas para recuperar foi muito difícil. Porque primeiro eu tive que recuperar a minha mente, né? Entender que era uma questão já de saúde, né? Para depois conseguir avançar no físico, né? Avançar nessa recuperação. Então eu acho que olhando pra mim hoje ainda é muito instável essa questão. É aquela história, você tem que ser magra, mas não magra demais. Sim. Pra mim... Nossa, eu engasguei, gente, desculpa. Até na terapia, pra mim já foi uma questão um pouco diferente. Eu tinha muita autoestima quando era criança, porque foi muito bem trabalhado pela minha mãe e meu irmão. Eles sempre falavam que eu era linda, e eu acreditava e eu me sentia linda. Mas aí na adolescência eu comecei a sofrer bullying por conta da testa, mas a testa grande. E era uma coisa que não me incomodava, e aí passou a me incomodar. Anuncia aqui, falava isso pra você. Ficava assim pra mim, sabe? E aí começou a me incomodar, porque o resto não me incomodava. Eu sempre fui padrão, né? Então, eu era magra,
olho claro, branca, tá. E aí, só que o que me incomodava é que eu sempre era vista só pela minha beleza. A Júlia não é inteligente, a única coisa que resta pra Júlia é a beleza. E aí eu comecei a me deteriorizar, eu comecei a não cuidar de mim. Aí eu comecei a deixar de cuidar do meu cabelo, cortei meu cabelo começou a cair. É muito doido isso, né? Eu comecei a... O corpo fala. Eu queria ficar feia. Eu comecei a engordar. Eu sempre fui do esporte. Amava atividade física. Vou largar os esportes porque eu quero ser igual às outras meninas que não praticam esporte, que ficavam... As meninas da minha época de colégio olhava a caloria da barrinha e ficava assim, gente, que é isso? Por quê? E eu comia, sempre comia muito. E eu queimava muito caloria porque eu sempre fazia muito esporte. E aí eu comecei a descuidar de mim. E sofri bullying no colégio, que eu estudei num colégio completamente diferente da minha realidade financeira. Então eu sofria muito bullying por conta disso, porque eu não tinha as roupas. Aí comecei a sofrer. E eu era uma criança linda. E aí as outras meninas começaram a me fazer acreditar que eu era feia, que eu não era bonita. E os meninos ficavam falando da minha testa, né? Que é mais menino que ficava zoando a minha testa. Aí fui me descuidando. Aí passei por processos difíceis na vida, depressivos, e aí fui me descuidando cada vez mais. Há pouco tempo que eu voltei a me cuidar. E eu nunca fui uma pessoa de gostar de passar maquiagem, porque eu não queria chamar a atenção. Aí o meu era diferente, eu não queria chamar a atenção. Então minha mãe falava, Júlia, você fica tão bonita, passa... Né, que eu, quando era novinha, adorava me cuidar. Passa um batom, sei lá. Aí eu, não vou passar batom escuro, não, senão vou chamar muita atenção. Todo mundo vai ficar olhando pra mim. Eu odiava que olhassem pra mim. É muito doido. Sabe isso, uma né? coisa que me passou na cabeça agora? Eu convivo muito com você. E uma fala recorrente das pessoas pra você, sempre que a gente vai tirar alguma foto nas aulas de yoga, alguma coisa assim, você fala, eu tô bem, não sei o quê, e todo mundo sempre comenta, como que a Júlia fica feia? A Júlia não fica feia, o que é uma verdade, eu concordo, mas você relatando isso agora, eu fico pensando como deve ser pra você receber esse tipo de comentário, sendo que por muito tempo você não gostou de ser vista pela sua beleza, né? Nossa. Claro que hoje você aí conquistou seu papel de mérito como professora, é muito reconhecida, mas eu acho que isso deve mexer um pouco ainda. Né? As mulheres são muito vistas pela aparência, né? Até a Larissa falou no outro podcast, né? As mulheres negras, da cintura para baixo, as mulheres brancas tem muita questão, né? Alisamento do cabelo, não sei o que, tem que... Todos esses padrões. Eu nunca gostei disso. Filtro no Instagram, eu odeio usar. Porque eu sinto que eu viro outra pessoa. Então, isso pra mim nunca foi algo que me afetou, assim. Mas a testa sempre me incomodou. Já pensei em fazer transplante capilar. Já pesquisei de tudo. Já pensei em fazer transplante capilar. Vi que tem uma cirurgia. Olha só. Já pensei em fazer isso. Assim, que besteira, né? Sofri padrões, assim, que talvez as pessoas, né... Sou professora de yoga. O mundo do yoga é um mundo de magreza. A maioria das pessoas são magras. Quando eu virei vegetariana, eu engordei 10 quilos. Porque eu comecei a comer muito carboidrato. E aí eu não dava conta de fazer algumas posições. E aí eu comecei a questionar isso. Né? Eu falei, gente, até hoje tenho tantas alunas que são gordas. E o yoga não é sobre estética, sobre se enquadrar numa postura ali. E aí é muito louco, né? Aí a gente pensa, o mundo do yoga não vai ter isso. Mas tem também. E o fato de você não ter essa magreza extrema traz representatividade. As suas alunas não ficam buscando esse, né? Esse padrão. Também. Eu acho que no yoga tem um pouco disso, porque a magreza, ela até hoje ainda passa essa estética de saudável, né? Tanto é que você emagreceu é um elogio, né? E é um elogio ridículo, porque às vezes a pessoa emagreceu porque, sei lá, ela tá com depressão, ela tá de luto, ela tá doente, e aí ela emagreceu, sabe? E você engordou também, é uma crítica horrível de se receber. Não, o ideal é não falar nada, tá? A gente não fala nenhuma, da nossa que tenha Comentários sobre a aparência das
das pessoas, A não é de a não bom ser tom. que tenham te perguntado, não fale se engordou ou se emagreceu, mas a gente vê que ainda assim a magreza passa essa vibe do saudável. E isso que você comentou, né, de ter cansado de ser vista pela sua beleza, né, é o outro contraponto, né? Então a gente tem que estar no padrão, a gente tem que ser bonita, mas a consequência dessa minha beleza muitas vezes vai ser o assédio, né? Porque essa beleza, ela não serve para mim, ela não me pertence, né? Então, o meu corpo, a minha beleza, ela não me pertence. Então, esse movimento ocorre muito de se enfeiar, entre aspas, né? Como uma forma de proteção. Trouxe até um trecho aqui do livro, esse livro que chama O Mito da Beleza, né? Da Naomi Wolf. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando disso de peso, né? Que ela fala assim... no entanto, a gordura na mulher é alvo de paixão pública e as mulheres sentem culpa com relação à sua gordura, porque reconhecemos implicitamente que, sob o domínio do mito, né, o mito da beleza, nosso corpo não pertence a nós, mas pertence à sociedade. Que a magreza não é nenhuma questão de estética pessoal para você estar bonita. A fome, né, você passar fome é uma concessão social exigida pela comunidade, né? É uma fixação cultural na magreza feminina que não é nem uma obsessão sobre a beleza feminina, mas é uma obsessão sobre a obediência feminina, né? Então você tem que estar ali totalmente amarrada, nem feia demais, nem bonita demais, né? Agradável ali ao olhar do outro pra você não sofrer nenhuma violência, né? Acho que um dos nossos primeiros episódios a gente até trouxe aqui uma fala de uma psicóloga que ela traz uns vídeos dela no Instagram e ela fala assim que sobre a síndrome da impostora, né? É uma psicanalista, né? É psicanalista, E aí, eu sempre me engano. Mas enfim, ela fala que a mulher, pra mulher, não é colocado ali uma expectativa de inteligência, de busca por uma vida profissional, por se conhecer, né? Entre outras coisas. Da mulher é esperado a obediência e o comportamento, né? E que ela seja bem cuidada nos termos de estar ali tentando se enquadrar nos padrões de beleza. E dentro disso também que você comentou sobre o episódio anterior com a Larissa, eu queria trazer também uma reflexão de que esse padrão de beleza que a gente já falou aqui hoje, né? Que não existe bem um padrão, né? Porque não tem como você atingir isso, não tem um limite. Mas a gente precisa observar que esse padrão que nos é imposto, ele é um padrão eurocêntrico. Uhum. E no Brasil isso é mais grave ainda, porque nós vivemos a diversidade. Sim. É impossível uma brasileira raiz, vamos dizer assim, tá ali dentro de um padrão eurocêntrico, gente. Nós não somos Mas a grande indústria maioria. torna isso possível, Uhum. né? Então, se a gente observar as divas pop, por exemplo, até aquelas que são pretas, elas precisam se embranquecer, senão elas não são aceitas. Então, precisa afinar o nariz, precisa toda aquela coisa pra estar dentro do padrão branco, senão lá fora também não vão aceitar. Vocês já observaram a evolução ali da aparência? Evolução não no sentido de ir pro melhor, viu, gente? Mas a diferença ali que deu nas aparências da Manu Gavassi e da Bruna Marquezine. Se vocês pegarem elas antigamente, eu achava elas mulheres lindas. Não que elas não sejam lindas mais, mas elas tinham características excêntricas, características únicas delas ali. E elas tinham... E isso fazia a beleza delas. E hoje, se vocês... Sério, dá um Google aí, gente. Dá um Google na foto das duas e compara. Elas estão idênticas. Idênticas. O mesmo cabelo. Magras, assim. A Bruna Marquezine, ela nunca foi uma mulher magrela. Parece que ela era ficou curvilínea. doente. Eu vi uma vez ela falando que criticaram que ela tava muito magra. E aí ela falou que ela adoeceu, porque ela ficou muito magra. A gente tem que tomar cuidado também com esse pré-julgamento, né? Eu posso ter me equivocado aqui. Mas essa minha conclusão se deu pelo fato de que na mesma época que ela ficou bem magra, foi a época que ela modificou o rosto dela, né? O cabelo dela, na grande maioria das vezes eu vejo ele tá alisado.
o nariz dela, ela afinou muito, então o rosto dela, assim, a chamada harmonização facial, que pra mim esse termo é ridículo. Mas peguem uma foto das duas e comparem. Sim. Elas estão muito parecidas uma com a outra. E aí vamos ficar todo mundo com a carinha igual, né? E é muito interessante que a Manu Gavassi, nas músicas dela, nas apresentações, ela se posiciona como crítica à mídia, né, a esses padrões. Sim, isso mostra... Ela teve que se moldar pra estar ali. Sim, isso mostra que em algum lugar a gente sempre vai ceder e a gente não precisa também se culpar tanto por isso, né? Eu tenho uma paciente que ela tá no dilema do silicone, né? Então, eu coloco silicone, aí essa coisa, eu vou passar uma vibe superficial, né? Vou sofrer assédio, Então, tem todos esses contrapontos, né? E é aquilo, é porque em algum lugar eu quero mesmo pertencer. Nós somos seres humanos e a gente quer pertencer. A Bruna, ela tem, igual você comentou, né? Ela cedeu ali em alguns pontos ao padrão, mas ela tem uma resistência que ela se mantém firme, que é essa relação do silicone. Ela já deu várias entrevistas. Essa pergunta que você recebe sobre as olheiras, né? Ela falou que desde o início da carreira dela, antes de ser maior de idade, já falaram, vai ter que botar silicone, né? Porque você é reta. Né? E aí ela fala, gente, não é essa coisa de que eu não vou aceitar todo dia, não é todo dia que eu amo meu peito pequeno, mas eu também não preciso resolver isso daqui não, entendeu? Não preciso fazer algo a respeito. Tá bom, tá diferente do que é esperado. Acho que a gente fica muito mal com como nosso corpo realmente é e como ele deveria ser. E aí essas mulheres que trabalham com a imagem, deve ser absurdo a pressão que elas sofrem, porque tem uma produção também te dizendo, deveria ser assim, senão não vão comprar, né? Não vão comprar a tua imagem, não vão comprar a tua arte, a tua música e tal, então você precisa A Xuxa deu uma entrevista pro Saia Justa, do GNT, e ela falou que teve um belo dia que ela tava conversando com a Marlene, né? A produtora dela lá. Acho que é. Né? Que ela ligou pra ela e falou que a cirurgia dela tava marcada. Sim. Sem consentimento dela. Sem consentimento dela. Então, assim, eu estou aqui falando, sim, de como a Bruna e a Manu estão, mas eu não tô criticando elas. Muita coisa ali não é escolha delas. E isso é fruto do nosso sistema, né? Isso é feito pra gente comprar e consumir cada vez mais, porque a baixa autoestima da mulher é arma. É arma na mão do sistema do capital. Não tem como. É através disso que a gente aceita relacionamentos tóxicos, que a gente aceita se colocar no papel de sempre ser a cuidadora. Sim. É aí que a gente se coloca como sempre consumir mais, gastar mais e estar insatisfeita com a gente. A gente nunca tá feliz e a gente nunca tem tempo pra pensar nas violências que nós estamos sofrendo. Porque não querem que a gente pense, né? Então, acho que em todos os momentos em que a gente acabar se pegando, cedendo ali a um padrão, acho que entender que não é minha culpa também, né? Então, eu querer pôr um silicone, eu querer pôr um cabelo, eu querer pôr uma unha e tal... Coloca, cara, vai fazer pelo menos você ficar em paz com isso daí, sabe? Porque não é sua culpa, isso foi implantado em você desde cedo e querer ser a grande revolucionária que eu vou ser 100% natural, de repente não vai te fazer bem também. Então, senão vira um outro ciclo de cobrança, né? Essa cobrança de que eu vou ser natural, eu vou me aceitar. E sendo que às vezes eu dependo disso pra, sei lá, ter um trabalho, pra ter um relacionamento. Tem que ver o que faz sentido pra gente no momento. Eu fiquei quase 3 anos sem fazer a minha unha. Ela era no toquinho ali, eu só lixava e empurrava a cutícula. Sim. Hoje eu tô me sentindo bem. Eu gosto de olhar pra minha mão e ver minha unha feita. Isso tá fazendo sentido pra mim nesse momento. Unha é um negócio que, por exemplo, eu pintei a unha essa semana porque eu tinha um evento que eu tive no meio dessa semana e porque eu vim aqui. Esse negócio que você falou de eu tô fazendo pra mim ou pro outro, unha é uma coisa que eu já cheguei na conclusão de que eu faço pros outros. Porque eu tô 100% em paz com a minha unha não feita. Tô de boa. Eu lembro que na pandemia, acho que eu passei a pandemia inteira sem fazer unha. Porque pra mim tá tranquilo, minha unha não tá pintada. Mas se eu tenho um compromisso importante, algum evento, alguma gravação, alguma coisa, eu faço porque eu sei que esteticamente vai estar mais apresentável. É isso que esperam.
né? Mas eu sei que por mim eu estaria de boa sem fazer. Então a gente tem que admitir que não é nossa acaba culpa. que no fundo parece que as pessoas olham pra quem não tá com a unha feita, Sim, né? De forma assim, desleixada ou suja. Relaxada, minha avó usa essa palavra pra mulher que não pinta o cabelo, não se arruma, né? Ela fala, fulana, ela é relaxada. E um dia eu pensei sobre isso e falei, gente, mas parece que eu quero ser uma mulher relaxada. Que gostoso! Parece que soa normal, né? Ser relaxada. Acho que é isso que eu busco, ser relaxada, né? Mas olha como é louco, né? A mulher, ela é condenada por ser relaxada, no sentido, ela quer dizer, ela não pinta o cabelo, ela não se cuida, essa coisa que chamam de cuidado. Às vezes ela tá super saudável, feliz, mas com mais saúde mental que a gente. Mas é muito condenado a mulher que não cede, que não faz a sobrancelha, que não se depila, né? É difícil. Nossa, eu sou tão relaxada, meu Deus do céu. Cheguei a essa conclusão. Eu tô em busca de ser mais relaxada. Sejamos todas relaxadas. O clube das mulheres relaxadas. Então, gente, a gente precisa caminhar para o fim por questão de tempo, né? Gostaríamos de ficar mais aqui, mas eu queria te perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa, se tem algum ponto que você quer trazer além do que a gente falou aqui. Gente, eu acho que no final é isso, né? Estamos todas no mesmo barco, né? Ninguém tá fora dessa grande loucura. Né? Algumas acabam sofrendo mais essa pressão, igual a gente falou, né, de artistas, pessoas que tem toda uma produção em volta te pressionando, mas em algum nível todas nós vamos sentir, né? E não significa nem que uma mulher sofre mais do que a outra com aquilo, porque uma pinta que seja pode fazer uma mulher enlouquecer, né? Então... Menina! E aí é isso, né? Entender que nem tudo eu preciso resolver, né? Uma característica não precisa mudar pra eu mudar diante dela, né? Então, é sempre bom a gente olhar pra isso, a gente ter esse exercício de autoconhecimento, né? De se perguntar, eu tô fazendo isso porque eu me amo ou porque eu me odeio, né? Um exemplo disso é atividade física, por exemplo, né? Eu comecei esse ano a fazer atividade física e eu percebi que é um mundo muito doentio, né? Uma coisa que era pra ser saudável, ela se torna totalmente doentia, porque muitas pessoas fazem aquilo se tornar uma experiência de punição, né? Então eu vou treinar pra me punir porque eu comi, eu fico... Como assim, entendeu? A pessoa que, sei lá, come, fala treino pra isso, é como se fosse essa lógica de compensação. Eu tenho que ficar todo o tempo compensando algo que, na verdade, também é saúde mental, eu comer. Que vida é essa, né, gente? Que vida Viver é essa? em função disso, assim. Sim. Então, sempre que eu pensar em fazer algo por mim, pensando se eu tô realmente fazendo bem ou fazendo mal pra mim, se aquilo é uma experiência realmente de autocuidado, de liberdade do meu corpo, ou se é uma experiência de punição do meu corpo, né? Se é algo porque realmente eu odeio e não, além de odiar, não consigo conviver, né? Porque odiar é normal, né? Eu ficar, nossa, querer esconder uma parte, não querer que apareça numa foto, eu sempre pensar no ângulo e tal. Uma coisa, você perguntou quais insatisfações que a gente tem no momento, eu tenho uma insatisfação hoje que ela só surgiu porque deram um nome pra ela, que é o Hip Dips, né? O que é isso? Vocês não sabem o que é. Então agora vocês vão saber, vai virar uma questão pra vocês. Que bom, obrigada. Que hip dips é algo, né, a tradução é algo relacionado ao quadril, que é aquele quadril que ele faz um buraquinho aqui. Então ele não é aquele quadril redondo, tem a cintura, Ferrou. aí começa o quadril, aí ele faz um buraquinho, Ai, aí depois volta, entendeu? E aí eu comecei a treinar, como você vai fortalecendo o músculo, né, vai atrofiando o músculo, isso ficou mais em evidência. E eu sempre tive isso. E aí a internet deu um nome pra isso. Começou a aparecer conteúdo pra mim no TikTok sobre isso. E isso virou uma questão pra mim. Gente, os algoritmos são Virou uma péssimos, né? questão. Mas é uma questão que surge mais, né? Ou quando eu tô de biquíni, ou quando eu tô pelada, né? Porque de roupa dá pra dar uma disfarçada. Mas é isso. Isso não vai mudar no meu corpo, a não ser que eu fizesse uma cirurgia plástica. Virou uma questão, porque isso ficou em evidência, mas eu sei que talvez a Jéssica de daqui 10 anos tá cagando pra hip dips. E que seja. Então... E é uma questão muito engraçada, porque eu fico olhando as minhas fotos de 10 anos atrás, coisas que eu odiava em mim, e eu falo, gente, mas
Olha que bonitinho, meu braço era tão fininho, né? E aí eu não gostava. Então, assim, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente é hoje. E quando a gente olha pra trás, a gente vê que a gente não tinha nem motivo pra não estar insatisfeito, pra estar insatisfeita, né? Sim. Mas Buscar enfim. o autoconhecimento sempre. Sim, Sim. senão vira uma competição minha comigo mesma, né? Acho que a pior comparação é essa, né? Eu ficar comparando as diferentes versões de mim que já existiram e a versão que eu ainda quero que exista, e aí eu não tô vivendo essa versão de agora, né? E daqui a pouco a minha eu do futuro vai estar com saudade dessa versão que eu não aproveitei. Ai, são muitos pontos. Eu acho que a gente precisa fazer a parte 2 desse episódio. Jéssica, se quiser passar suas redes sociais, seu contato. Meu Instagram é @psi.jessicacunha, né? Lá dá pra me mandar mensagem, aí consigo passar também no telefone. Tô com a agenda aberta para atendimentos, né? Sou psicóloga clínica, com público-alvo mulheres, né? Em suas formas de ser nesse mundo, com essas outras pessoas desse mundo, né? E é isso. Gratidão. Bom, Obrigada. gente, muito obrigada, Jéssica. Hoje vocês tiveram o prazer de conhecer a minha psicóloga. É essa deusa aqui que me trata toda semana, que faz eu conseguir continuar com a vida. E é isso, muito obrigada por toda a informação, todo o acréscimo que você trouxe, enriqueceu demais o nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você volte muitas mais vezes. Por favor. Foi muito gostoso, queria continuar aqui por muito tempo ainda, mas para que fique viável para os nossos ouvintes, vamos encerrar por aqui. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, obrigada. gente. Um beijo. Um beijo. Obrigada por ouvir. E não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @Projeto Marias Franca. Compartilha com todo mundo. Sim. Isso aí, E é gente. isso, pessoal. Apoiem Nos a causa. ajudem. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.